precisa de alguém que fala, cala a boca, se comporta aí, moleque. O Brasil é um país de dimensões continentais, e mesmo eu sendo uma pessoa que participa muito do debate público, quando começou a ser as pesquisas, eu imaginava isso, porque eu nunca foquei em ter redes sociais ou ficar conhecido. A pesquisa Datafolha captou que eu tenho mais de 80% de desconhecimento. Ou seja, na prática, 8 em cada 10 brasileiros não sabem quem sou eu. E isso é uma notícia boa, porque mesmo com um desconhecimento muito grande, eu já pontuo nas pesquisas de 2, 3 a 4%, dependendo do cenário. Em alguns trackings, mais do que isso. Então, o que isso quer dizer? Bom, tem muito espaço para ser conhecido, tem muita gente para descobrir as nossas ideias, e as nossas ideias são as melhores ideias para o Brasil. Na verdade, eu vou ser até mais modesto. Eu ainda nem sei se elas são as melhores, porque os outros nem têm ideias para poder confrontar as nossas. Então, como nós somos os únicos a apresentar ideias para tornar o Brasil um lugar mais seguro, um lugar mais rico, um lugar mais justo, eu não vejo nada. Então, eu chequei lá do Lula, né? Eu fico sempre vendo, o Lula tá em primeiro nas pesquisas. Qual é a proposta do Lula para 2026, para ganhar as eleições? Não há. Que o povo tenha 3 alimentação por dia. Isso, vai tomar café da manhã, vai comer café da manhã, depois você vai comer a refeição. É isso, ele só fica nessa. Uma vez eu tava no Nordeste e falei, não, a proposta dele é o pé de meia. Flávio Bolsonaro, não tem nada. Aí quando ele repete alguma coisa, tipo, solta meu pai. Então, cara, o Brasil é um país muito grande e os nossos problemas são muito grandes também. Para as maiores preocupações, os dois candidatos estão em primeiro nas pesquisas, serem o pai de um e o outro ele repetir, sei lá, o pé de meia, que não é uma proposta séria. Então, ao trazer propostas de verdade, as pessoas estão conhecendo e muita gente está gostando e está concordando. Tanto que, por exemplo, eu vim agora de uma turnê no Nordeste, eu fiz Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Eu saí de 4,1% na região Nordeste, eu fui para 5,4% na região Nordeste. Considerável. E é um aumento grande, e isso num lugar que eu sou desconhecido ainda. Mas proporcionalmente, né? Se for Lógico, muita coisa. Muita coisa. Eu conheci mais de 30% numa região. Então, o que isso quer dizer, para o pessoal entender? Quem conhece, não importa se votava no Lula ou votava no Bolsonaro, quem conhece gosta. E não é porque eu sou de centro, porque eu não sou de centro. Eu acho, inclusive, que o Lula e o Bolsonaro são dois candidatos de centro. Eles gostam porque a gente está resolvendo problemas que atacam as pessoas, diariamente. Por exemplo, como resolver o crime organizado? Como, sabe, as pessoas perguntam, mas isso é difícil. Não é difícil. Derrotar o crime organizado e derrotar, sabe aquele ladrão do teu celular? Você anda na rua e você sabe que você vai ter um filho da mãe que vai roubar teu celular? Dá pra parar esse cara e dá pra parar fácil. Não é difícil. É que as leis brasileiras são as piores leis do mundo. A gente tem, as leis penais brasileiras elas foram feitas para ajudar bandido. E não é uma opinião, é só você estudar, ver como é que funciona a progressão penal, que faz com que um bandido que foi preso, ele saia logo em seguida. As saidinhas, que é outra maluquice que tem. As penas são muito brandas. A reincidência, que é o cara que comete crimes várias vezes, ela não é punida como deveria. Nos Estados Unidos, você é reincidente, meu velho, você vai assim, ficar muito tempo em cana. Você não vai sair da cadeia. Aqui no Brasil, o cara é reincidente, aí sai e estupra uma freira, como aconteceu agora. Vocês viram esse caso? Uma freira de 82 anos. Cara, não faz sentido nenhum. Mas assim, a coisa que menos faz sentido nessa história toda é ele ter saído tantas vezes da cadeia. Exatamente isso. Esse cara não podia ter saído já na primeira da cadeia. E, entretanto, nós vivemos um país em que o bandido sempre sai da cadeia e vai ter... pode falar palavrão aqui? Vai ter sempre uma vagabunda, professora de sociologia, ou um maconheiro que participa de suruba, professor de uma universidade federal. Não, veja só, meu amigo, mas nós precisamos ressocializar. Esse rapaz, na verdade, ele é uma vítima. Para, cara. Tem gente morrendo por causa da professora de sociologia ou do fumeta. E sabe o que é engraçado? Que esses caras não andam com esses malucos. Lógico que não. Entendeu? Eles gostam de falar desse maluco. Então, porque é bonito. Se você for olhar pro lado humano e falar assim, não, vamos ressocializar. Só que não anda, mano. Não. E que geralmente são playboy. Né? Lógico. Não, assim, quem fala dessas coisas, eu vou dar um exemplo. Isso é muito concentrado em São Paulo e no Rio, essa intelectualidade. Sim. Mora no bairro de Pinheiros, São Paulo. Pinheiros é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Os bares são caros, os restaurantes são caros. Só que aí o cara bota uma MPB pra tocar, ele acha que eu sou meio popular. Mesma coisa no Leblon, nas Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Bairros ricos, não precisamos discutir a desigualdade e por que a desigualdade. Merda. Isso, assim, esses caras são os canalhas. Sim. Isso é coisa de gente canalha. E nós não podemos deixar que essas pessoas canalhas determinem basicamente a nossa segurança, a nossa vida, que é o nosso bem maior, a vida dos nossos amigos, parentes. Então, essas pessoas precisam ser destruídas. E a gente tem que ter um projeto que chegue ao poder e mude completamente as leis e demonstre que esses caras que hoje, no fim do dia, direto ou indiretamente, recebem dinheiro gringo pra defender maluquice, e sim, a maior parte do dinheiro que sustenta ONGs de direitos humanos no Brasil vem de fora do Brasil, esses caras não podem participar do debate público. Um cara que recebe dinheiro, por exemplo, indiretamente do governo americano, como o próprio governo americano demonstrou da USAID, ou recebeu dinheiro de ONGs como a do George Soros para defender direitos humanos no Brasil, esse cara tá, na verdade, interferindo no Brasil para tornar o Brasil mais inseguro através de uma política que veio de outro país. Cara, isso tem que ser proibido. Sim. Ponto. Concordo. Proibido. O cara não pode vir uma grana gringa para interferir na forma como a gente se administra. Cara, e quando você vê, por exemplo, o Lula indo para os Estados Unidos falar com o Trump sobre prender o crime organizado e tudo mais, quando você ouve ele falar sobre isso, o que você pensa?
Primeiro, assim, o Lula não tem a menor ideia mais do que ele tá falando, que o Lula tá ficando senil. Então ele já era um cara, vamos dizer, atrapalhado das ideias. Ele já era um cara que tinha concepções muito confusas sobre política. Hoje ele ainda tá ficando senil. Então o Trump, né, o que vocês devem ter visto, o Trump e outros presidentes americanos estão falando em fazer um combate integrado ao crime organizado nas Américas. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive em Washington, a capital dos Estados Unidos, e eu conversei com gente, inclusive da administração Trump, e eu falei, olha, esse é um foco, esse deve ser o foco total no hemisfério aqui, foco total no nosso continente. E eles falaram, não, haverá um foco do nosso governo nisso, sim. Aí ele falou, agora o governo de vocês, né? O governo nosso é aliado do tráfico, o governo brasileiro é aliado do tráfico. Então há uma noção no governo americano disso. Então o Lula, ele ficou muito preocupado, porque não é nem que ele acha que os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Os Estados Unidos não vão invadir o Brasil. Os Estados Unidos conferirem ao PCC e ao Comando Vermelho o status de organizações terroristas, apenas é uma constatação da realidade. Ele não está fazendo nada em constatar a realidade. Sim. Isso não significa que, por considerá-las terroristas, eles vão basicamente meter aviões e tacar bomba aqui. É isso que eu ia perguntar. Eles não vão... Não, eles não podem fazer isso. É um reconhecimento. Entendi. O exemplo que eu dou é, o ETA era um grupo terrorista que havia na Espanha, lá no País Basco. Foi enfrentado pelo exército, pelas forças especiais da Espanha, das forças policiais espanholas. O IRA, na Irlanda, a mesma coisa. E os Estados Unidos reconheciam eles como terroristas. Os Estados Unidos não fizeram interferência na Espanha ou na Irlanda. Né? O que eles estão comentando, né? Ah, meu Deus, a nossa soberania está sendo que é o que o Lula fala. Mas na prática não tem soberania nenhuma. A partir do momento que você não controla o próprio território, porque o Comando Vermelho controla o seu território, é porque você não é soberano. A soberania não é nossa. Né? Cara, e o cara ter que esperar os Estados Unidos reconhecer o bagulho pra depois... Exato. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Pra emitir a opinião dele. E, cara, hoje, já que a gente está falando sobre segurança, hoje o Brasil tem um índice gigantesco das Forças Armadas, ou dos policiais, vamos por assim, militares, com problemas psicológicos, cometendo suicídio e tudo mais. E eu gostaria de entender qual que seria a solução para esse caso. É só um acompanhamento ou o problema é carga horária? O que você acha? Não, se você pegar a maior parte dos policiais que tem convicção do que fazem e que fazem isso porque acreditam, eles não se importam com a carga horária, por mais que por vezes o trabalho seja extenuante. O que acontece é que quando você lida com a morte o tempo todo, isso vai te fazer algum tipo de mal. E você tem pessoas que lidam de maneiras diferentes com isso. A carga horária é um problema e a gente sabe onde está o estresse. E o estresse não está no combate. Se for perguntar para um policial o que mais estressa ele vai falar para você na maior parte do tempo. A insegurança de eventualmente ele morrer e a família dele ficar desassistida. A insegurança dele matar um vagabundo em combate ou mesmo fazer uma prisão e aí ele ser processado e ele ter que arcar com os custos do processo. E 3, quando ele leva, esse é um caso que eles repetem o tempo todo, levam um bandido, por exemplo, pra uma delegacia, aí ele chega lá e aí toma um chá de cadeira de 7 horas do delegado de polícia. Os delegados de polícia, e existe uma briga grande entre polícia civil e polícia militar em todos os lugares, eles não são, vamos dizer, solidários ao trabalho do policial militar. E a gente tá com propostas pra endereçar tudo isso. Tem que ter um limite máximo de 2 horas pra você liberar o policial na ocorrência que ele fez lá na delegacia. Ponto. 2, precisa de um acompanhamento psicológico? Sim, eu acho que isso é um fato dado. Mas a gente tem que também fazer que as pessoas tenham, o policial tenha a segurança na hora de trabalhar, de que ele não vai ficar desassistido caso ele morra. E 2, caso ele faça o trabalho dele, ele não vai precisar, meu Deus, correr atrás de um advogado, ter medo de ser preso. Porque o custo sobe também pra ele. Né? Demais. Eu conversei já com um policial que falou pra mim, cara, eu penso antes de correr atrás de alguém. Porque se ele bate a viatura, a culpa é dele. Exatamente. Então, tipo assim, ele obrigatoriamente, ele não pode fechar o olho pro que tá acontecendo, porém, se ele bate a viatura, a culpa é dele. Então o cara fala, velho, o que eu ganho em fazer o meu trabalho? Tipo assim, em ir atrás. Porque eles dizem que você não deveria, você tem mais ônus do que bônus na teoria. Que daí depois se ele bate uma viatura, não, mas quem falou pra você furar um sinal vermelho atrás do cara? Entendeu? Sim. Isso é bizarro. Isso é bizarro, mas assim, é um país, vamos colocar. Veja só, pro bandido, ele pode furar todos os sinais, fugir, empreender a fuga dele, fazer o que for. Aí se ele vai preso, vai ter a progressão penal, vai ter um juiz atuando a favor dele, tem um juiz de garantias, tem tudo. Se você olhar direitinho, pro preso ou pro criminoso, você tem toda uma legislação construída de modo a protegê-lo. E pro policial tem todo um sistema de, vamos dizer, de punições pra ele fazer o trabalho dele. Então, volto a falar, se ele pega o cara de um jeito errado, calma aí, o racismo estrutural. Não, olha só, mano, bateu a viatura. Não, mas calma aí, esse procedimento foi violento. Não, você vai ter que responder pra que é isso? Então todo o sistema de incentivo é que o policial não trabalhe. A gente tem que alterar isso. Então o policial tem que se sentir assistido em todas essas áreas. E aí, psicologicamente falando, ele vai ficar mais seguro e na prática mais feliz e satisfeito na hora de trabalhar. É isso. Não há muito mais do que fazer isso. Até porque o lance de lidar com a violência é também vocação. Tem pessoas que têm um espírito, vamos colocar aí, mais guerreiro. É o homem que nasceu pra ser soldado. E a pessoa entende a questão da violência de uma maneira diferente. Igual a pessoa que nasceu pra ser médico. O cara que, às vezes, você botar um cara aberto aqui, um corpo aberto, todo escangalhado, você vai ver aquilo e fala, eu não quero ver isso. Eu já sou assim, eu não nasci pra ser médico. O cara vai, o médico ele vai, e ora, e vai, arruma e tal, e sai feliz dali. O cara que é soldado também é uma vocação, ele tem uma natureza ligada ao combate que é diferente de outras pessoas. E isso precisa ser respeitado e entendido.
Né? Então não acho que esse seria o grande problema que causa a depressão. Há, entretanto, casos de pessoas que não nasceram para ser policiais, mas que prestou o concurso porque queria prestar o concurso. É o concurseiro. Aí ele entra lá, aí ele, nossa, trocou o tiro pela primeira vez, aí sai todo preocupado. Em geral, algumas policiais mulheres têm isso. Sim, essas pessoas não têm vocação de policial, não têm vocação de soldado. Sim. Você tem mais alguma coisa para falar sobre segurança? Sobre segurança, não necessariamente. Não? Então tá. Eu vou entrar num outro assunto aqui, que é sobre educação. E, inclusive, lendo o livro amarelo, tem algumas coisas lá que já eram óbvias, né? Vamos dizer assim. O investimento do Brasil hoje no ensino superior é um investimento gigantesco. Sim. Né? E no ensino primário, vamos supor dessa forma, ele é um investimento pífio. Sim. Né? Muito, muito pouco. E, inclusive, dentro do livro amarelo, é citado ali no momento que o formato das escolas integrais, ele é um formato esdrúxulo devido à carga horária dos professores. E eu gostaria de entender se realmente é essa forma de pensamento, se é uma ideia boa a escola integral, por exemplo, ou não. E queria saber qual que seria a solução também para o investimento na educação. O problema, assim, a gente é favorável à ideia de uma escola em tempo integral. Dito isso, a carga horária dos professores tem que fazer com que eles entreguem boas aulas para os alunos e tenham um compromisso na entrega dessas aulas. Você tem sindicatos que combatem o bom funcionamento disso. Tem sindicatos que querem cobrar, por exemplo, o professor que não está trabalhando em aula, mas que está fazendo qualquer outra coisa. Às vezes ele está numa espera, não, aquilo também é tempo de aula. Atrapalham na construção dos bancos de horas dos professores. Então os sindicatos são muito inimigos desse funcionamento. Dito isso, a coisa que a gente precisa fazer, a reforma do ensino médio, quem está nos ouvindo e conhece o atual ensino médio, sabe que foi uma desgraça, foi um fracasso. Sim. Você tem que pegar o professor e fazer ele inventar novas matérias. Tem matéria assim, felicidade. Vocês já viram isso? Tem umas matérias completamente aleatórias. Assim, aleatórias. Matérias todas. Mas mesmo antes disso, o currículo já era muito cheio de coisa que os alunos não sabem. Por exemplo, aulas de sociologia. Poxa, gente, os alunos mal estão sabendo sair falando português das escolas públicas. Você imagina que o cara vai discutir Durkheim. Não, porque de onde o cara nem sabe o que é sociologia. Isso é uma matéria estúpida. E no fundo, o que é? Isso é um instrumento de contratação via serviço público, de uma massa de estudantes que vem de universidades ligadas à esquerda, para que a esquerda tenha esse banco de professores trabalhando, uma maneira de infiltração. E isso não está resolvendo a vida do aluno. Você quer um exemplo disso? Eu mesmo estudei, vamos dizer assim, a partir da 5ª série, ao terceirão, estudei inglês. Estamos aprendendo agora na KNN. Não é propaganda não, mas nós estamos aprendendo agora e não sabe bosta nenhuma. Sim. Como que pode a gente 2 aulas por semana durante 8 anos e não aprendeu nada? Aí eu conversei com um professor de inglês tempo atrás e ele falou, cara, você sabia que não necessariamente o cara tem que saber falar inglês para dar aula de inglês na escola? Ele tem que fazer letras. E ele tem que saber passar o conteúdo que está no livro. Ele não necessariamente tem que saber falar inglês, velho. Isso é um absurdo. Vocês não têm aula, ninguém tem aula de inglês na escola. Ainda mais na escola pública em que claramente o professor não fala inglês. Tanto que o Brasil é um país que as pessoas não falam inglês. Às vezes vem amigos de fora pra cá, e da direita americana, da direita inglesa, e eles falam assim, nossa, cara, assim, quase ninguém fala inglês. É muito difícil se comunicar com os brasileiros. E mesmo na elite, tá? Mesmo na elite, assim, falar inglês ainda é um bem escasso, tá? E isso é muito bizarro. O que acontece, né? A gente, no Brasil, a gente não consegue fazer o básico, mas tem ambições de imaginar que nós somos como uma espécie de uma Finlândia, ou uma Dinamarca, uma Noruega. Nós queremos ter discussões de países de primeiríssimo mundo, sendo nós próprios um país de terceiríssimo mundo. Então, a nossa educação, ela é, sabe a pessoa que come mortadela e rota caviar? Nós não ensinamos a pessoa a falar português, mas quer ter aula de sociologia na escola, ou quer que o aluno que nem escreve direito, que construa o currículo dele no ensino médio. Acabou isso aí. A gente tem que acabar. Isso foi um erro, o novo ensino médio. Foi uma besteira. E nós precisamos focar em outra coisa. A autoridade do professor dentro da sala de aula. 2, nós precisamos ter, de maneira bem simples, sistema de alfabetização por método fônico, que é aquele método que a gente aprendeu sílabas, tipo assim, B, A, Ba, sabe? Você vai juntando as sílabas e você vai vendo, você vai falando, você vai repetindo até você entender e estruturar as palavras. Sim. Hoje há métodos alternativos em que você aprende a palavra como um bloco em si. E não vem funcionando. Então, vamos dizer, o analfabetismo funcional está sendo promovido como política de Estado. E vem sendo um horror. Temos que voltar com o método fônico, voltar com a autoridade do professor. Isso aqui tem que ser proibido em sala de aula. Jovens até 14 anos não podem ter redes sociais. Em escolas, em lugares em que há a presença muito grande de famílias estruturadas, ou seja, filhos que não têm o pai presente, você tem que ter escolas militarizadas, porque alguém precisa oferecer a disciplina ao menino. Sim. O menino que vai pro crime é um menino sem disciplina, oriundo, maior parte do tempo, de uma família pobre. Esse garoto precisa de uma figura masculina, um professor de educação física, ou um policial que vai estar presente ali para servir de espelho e também de medo. É um misto de, vou me inspirar nesse cara aqui, vou me inspirar, sabe, aquele professor de educação física que joga bola com você, ou um professor de história que é legal, que vira um modelo. Ou ele precisa, mas ele também precisa de alguém que fala, cala a boca, se comporta aí, moleque. Tipo um pai. É um pai, porque ele não tem um pai em casa. E aí esse cara é cooptado pelo crime. 80% dos jovens que vão parar na FEBEM não tem a presença paterna. E se você for ver, é exatamente isso. É um cara que passa a mão, promete um monte de coisa, não sei o quê, e bota regra pro cara seguir. Exatamente. Precisa dessa figura. Outra coisa, nós precisamos ter uma política de incentivos para os melhores diretores de escola. Tem diretor de escola que, quando quer fazer uma escola pública ficar boa, colocar a comunidade para ir para dentro, colocar aulas especiais, abrir a escola de fim de semana para você botar cursos, eventos,
ele faz a escola andar. Esse cara tem que ter uma remuneração melhor. Então a escola apresenta bons índices educacionais no fim do ano, tem o SAEB, tem o próprio IDEB, se é uma escola estadual. O que tem que rolar? Prêmio em grana. O cara, ó, você vai botar aí no fim do ano mais 20 pau de bônus aí pra você, prêmio pra você, e sua escola vai receber um investimento de mais 100, 200 mil reais pra vocês tocarem e continuarem fazendo a escola boa. Por quê? O dinheiro vai pra onde tá indo bem. Aí o que acontece? A escola começa a ficar boa, os outros alunos começam a querer se matricular, gera fila. Sim. E a escola que tá mal? Hoje no Brasil, a escola que tá mal, eles falam, não, precisamos ajudar ela a ir bem. Não. Você vai pegar aquela escola que tá mal, você vai pegar o diretor, você vai demitir o diretor, você vai pegar o professor que tá indo mal, você vai afastar, e você vai botar uma equipe nova. E essa equipe nova, se crescer, ela ganha mais. É isso. Sistema de estímulos e incentivos. É o funcionamento da iniciativa privada, é o que tem que funcionar no serviço público.